Pessoal, tudo bem? Vamos começar o capítulo 2 desse curso de análise de algoritmos. No capítulo 2 eu quero destacar aqui um tipo de algoritmo chamado algoritmo recursivo, que é muito importante, que vai aparecer em diversos contextos, principalmente quando chegar nos paradigmas, e eu quero falar disso já agora, né, bem no início do curso. E não só isso, eu vou falar também sobre a semelhança que existe entre os algoritmos recursivos e um mecanismo conhecido de lógica, chamado indução matemática, e mostrar para vocês que existe uma semelhança muito grande entre os dois elementos. E aí falaremos de como é que a recursão é implementada e, por fim, nesse curso, nessa aula, falaremos de como é que os algoritmos recursivos têm o seu tempo de pior caso analisado. Aí caímos em recorrências, que é a expressão algébrica do cálculo de tempo de pior caso dos algoritmos recursivos. Então, eu vou mostrar como é que as expressões surgem e como é que elas são resolvidas, né, para a gente poder ter uma análise de desempenho desses algoritmos. Bom, então, primeiramente, falar um pouquinho de indução matemática, que também é chamada de indução finita, é o PIF, o princípio de indução finita ou princípio de indução matemática. É um tema que geralmente é abordado no final do ensino médio, portanto não é um tema muito difícil, né? Eu acho que vários de vocês já devem conhecer. Eu quero fazer aqui uma breve apresentação. Então, a proposição P de x, ela pode ser provada, pode ser demonstrada por indução matemática ou pelo princípio de indução finita da seguinte maneira. Primeiramente, nós temos uma base, onde a gente comprova que a proposição P é verdadeira para os casos iniciais, casos básicos. Por exemplo, caso x igual a 0, x igual a 1, mas é um valor básico que eu posso escolher, né? Não necessariamente esses valores, mas pode ser qualquer valor a partir do qual a proposição vai ser demonstrada. Então, nessa base, eu preciso comprovar. O que significa isso? Verificar que a proposição é válida naquela base, naquele elemento inicial. Em seguida, eu faço uma hipótese indutiva. Por ser hipótese, eu suponho que P seja verdadeiro para um caso genérico x igual a n. A terceira fase é o passo indutivo. Utilizando a hipótese indutiva, demonstramos que P é verdadeiro para o caso x igual a n mais 1. Então, destaco aqui os verbos, né? Na base eu comprovo, na hipótese eu suponho e no passo eu demonstro. São três fases desse processo. E a ideia é que como a proposição vale para o caso inicial e o passo é correto, então essa proposição será válida para todos os casos subsequentes a partir da base. Então eu estou provando o passo a partir de uma determinada base, portanto, daí ad infinito, né, até o final, eu terei a proposição válida. Há uma outra maneira de fazer, muito parecida, né, é que a gente supõe, né, que na hipótese seja válido para x menor do que n e demonstro o caso x igual a n. Tá? São maneiras análogas de fazer, as duas são equivalentes, as duas têm a mesma validade. Tá? Inclusive, a gente vai utilizar a outra maneira em algum momento no curso. Tá? Então, uma imagem para entender esse processo pensar aquele famoso jogo das peças de dominó que estão de pé, uma do lado da outra, e suficientemente próximas entre si. Então, se nessa brincadeira, se a gente dá um peteleco e derruba a primeira peça, como todas estão próximas, juntas, todas vão cair. Como é que a gente demonstra isso por indução matemática, por indução finita? A base é que a primeira peça caiu. Como eu comprovo isso? Porque eu dei o peteleco e vi ela caindo. Então, sei que ela caiu. A hipótese é supor que a enésima peça tenha caído. E o passo indutivo é demonstrar, a partir da hipótese, que caiu a seguinte. Como a enésima peça caiu por hipótese, e eu sei que é um dado do problema, que ela está suficientemente próxima da seguinte, então eu demonstro que, uma vez que caiu a enésima primeira. Portanto, está demonstrado que todas caíram. Vamos partir agora para um exemplo matemático, né? Uma questão real em que eu vou usar esse princípio para fazer uma demonstração. Eu vou demonstrar que para todos os números naturais positivos, x e n, x elevado a n menos 1 é divisível por x menos 1.
Então, destaco aqui que a prova por indução é feita em N. Nós temos que verificar os valores de N para que qualquer X, né, positivo, seja válida essa proposição. Então, primeiramente, qual vai ser a base? Se eu estou dizendo que todos os valores X, que N tem que ser um número natural positivo, então é mais natural pensar que a base seja N igual a 1. Eu preciso comprovar que aquela proposição é válida para quando N é igual a 1. Com N igual a 1, então fica X elevado a N, fica X elevado a 1 menos 1. Isso aqui é divisível por X menos 1? Sim, porque são valores idênticos. Portanto, eu comprovo que para quando N é igual a 1, essa proposição é correta. Na minha hipótese, eu suponho porque um número qualquer, N maior do que 1, isso aqui seja verdadeiro, ou seja, x elevado a n menos 1 seja divisível por x menos 1 para todo x maior que zero natural. E tem que fazer o passo indutivo. O passo indutivo é demonstrar que isso aqui é válido para n maior do que para n mais 1, usando essa hipótese. E aqui que está assim, a parte mais difícil da demonstração. Eu preciso usar a hipótese dentro do passo. Como é que eu faço isso? Então aí vem a criatividade. E essa é a grande sacada que eu preciso apresentar aqui nessa demonstração. E aí vem aqui tirar do chapéu, né, essa igualdade. Olha, veja bem, eu preciso demonstrar que isso daqui é divisível por x menos 1. Então, repara, eu posso subtrair x e adicionar x nesse valor. Isso não vai alterar o valor, certo? Por que eu fiz isso? Porque se eu subtrair o x e adiciono o x, eu posso tirar aqui nas duas primeiras parcelas x em evidência e vou ter esse valor. Nas duas últimas parcelas eu agrupo tendo esse valor. Por que eu fiz isso? Porque dessa maneira eu consigo fazer aparecer aqui nessa expressão a hipótese indutiva, que é esse valor aqui. E agora eu posso usar a hipótese indutiva. De que maneira? Bom, eu tenho duas parcelas somadas entre si, sendo que a primeira é formada por um produto onde um dos fatores é divisível por x menos 1. Como é que eu sei isso? Sei disso. Devido à hipótese indutiva. Esse segundo fator aqui, como ele é divisível por x menos 1 por hipótese, portanto, a primeira parcela será divisível por x menos 1. E a segunda parcela é o próprio x menos 1, que é igual a esse valor aqui. Portanto, a segunda parcela também é divisível por x menos 1. Ora, tem um número que é formado por duas parcelas que ambas são divisíveis por x menos 1. Portanto, esse número é divisível por x menos 1. Então, usando a hipótese, eu demonstro que esse valor aqui é divisível por x menos 1. E dessa maneira está demonstrada a proposição. Tá? Ah, você fala, poxa vida, como é que você descobriu isso? Bom, eu não descobri, eu tive que fazer algum tipo de truque para aparecer o caso anterior aqui dentro. E aqui que está a grande novidade, eu preciso fazer isso aparecer, e nem sempre isso é possível. Né? Ou seja, a demonstração por indução matemática é uma ferramenta que se torna útil em determinadas situações, como a gente vai ver depois com a recursão. A recursão é muito parecida, ou seja, se eu conseguir expressar o meu problema em casos menores e análogos, eu posso tentar resolvê-lo por recursão. O que aconteceu aqui? Eu expressei esse problema de uma maneira em que aparece o caso análogo e inferior. E aí eu posso usar a hipótese. Muito bem, vou fazer aqui uso desse método para fazer algumas demonstrações matemáticas. Vamos demonstrar por indução matemática que n elevado ao cubo mais 2n é divisível por 3. Como é que eu consigo fazer isso? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela onde está a demonstração. Vocês podem observar aqui nessa tela, nós primeiro verificamos se a base é válida, se a proposição está correta na base. Qual que é a base? N igual a 0. Então, eu substituo 0 na expressão e verifico se aquilo é verdadeiro. Então, 0 ao cubo mais 2 elevado a 0, quanto que dá? Dá 0. 0 é divisível por 3? Sim. Então, comprovado que aquela expressão vale para a base. A hipótese indutiva é para qualquer n. Né? Então, eu suponho que isso aqui seja verdadeiro, que n ao cubo mais 2n é divisível por 3. E no passo indutivo, eu substituo n, nessa fórmula, por n mais 1. E utilizando essa hipótese para demonstrar que esse valor novo é divisível por 3.
Então, quando eu faço a substituição, eu vou ter n mais 1 ao cubo mais 2 vezes n mais 1. Usando aqui a relação que vocês conhecem, né, de n mais 1 ao cubo, vai dar n ao cubo mais 3n quadrado mais 3n mais 1. Então, isso aqui tudo é igual a essa expressão. E aqui eu calculo 2 vezes n dá 2n, 2 vezes 1 dá 2. Então, esse é o resultado desse cálculo. Muito bem, o que eu faço? Eu quero utilizar a hipótese indutiva. Então, se eu pegar essa primeira parcela e essa parcela aqui, e separar aqui no início, eu tenho a hipótese indutiva. O que vai sobrar? Vai sobrar 3n2, 3n, mais 1, mais 2. Quando eu somo 1 mais 2, vai dar 3. E todas essas parcelas têm 3 que eu posso tirar em evidência. Vai ficar 3 vezes esse valor. O que eu tenho, então? O resultado que é formado por isso daqui, que é a hipótese indutiva, mais um número multiplicado por 3. Olha, pela hipótese indutiva, a gente sabe que isso aqui é múltiplo de 3. Isso aqui, por estar multiplicado por 3, também é múltiplo de 3. A soma entre dois múltiplos de 3 dá um múltiplo de 3. Portanto, está demonstrado. Certo? Voltemos aqui ao slide. Então, a gente demonstrou essa primeira relação através de indução matemática. A segunda, eu quero demonstrar que a somatória de potências de 2 elevado a 0, mais 2 elevado a 1, mais 2 elevado a 2, até a enésima potência de 2, que é 2 elevado a n, vai ser a próxima potência de 2 menos 1. Para quem trabalha com números binários, isso aqui é uma relação muito conhecida, né? Isso aqui é quando você tem todo um número binário formado só por uns, né? Por bits uns, se você somar mais um, vai dar um próximo número binário que vai ser 1 seguido de vários zeros. Bom, mas como é que a gente demonstra isso por indução matemática? Vamos compartilhar aqui uma segunda demonstração. A segunda demonstração está aqui. Ó. Vocês podem estar observando, então, que a base novamente é n igual a 0. Então, quando n igual a 0, eu vou ter 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 é 1, que é também 2 elevado a 0 mais 1 menos 1. Então, isso aqui vai dar 2 menos 1, 1. Portanto, aqui dá 1, aqui também dá 1. Está comprovada a igualdade, está correto. A hipótese indutiva, eu vou supor que isso aqui seja válido. E no passo indutivo, eu vou ter que provar que isso aqui equivale para n mais 1. Quando eu coloco n mais 1, então vai aparecer uma última parcela, que é 2 elevado a n mais 1. Muito bem, como é que eu faço aparecer aqui dentro a hipótese indutiva? Então está aqui o truque. Eu simplesmente pego as últimas parcelas menos a primeira, tiro 2 em evidência. Então vocês concordam que aqui, todas as últimas parcelas tirando 2 em evidência, vai dar exatamente a hipótese indutiva aqui dentro. Então vai ficar 2 elevado a 0 mais 2 vezes esse valor aqui, que é a própria hipótese indutiva. Então, como é hipótese indutiva, eu posso substituir, supondo que a hipótese indutiva seja correta, né? Eu substituo pelo resultado correspondente a essa soma de potência de 2, que é exatamente isso aqui, 2 elevado a n mais 1 menos 1, vezes esse 2 que está multiplicado aqui. Muito bem, 2 elevado a 0 é 1. 2 que multiplica esse valor vai aumentar a potência de n mais 1 para n mais 2. E 2 que multiplica menos 1 vai dar menos 2. Menos 2 com mais 1 vai dar menos 1. E aqui vai ficar esse 2 elevado a n mais 2. Portanto, o que eu comprovei? Que a hipótese indutiva vale para quando eu coloco n mais 1. Porque simplesmente quando eu colocar n mais 1, vai ficar n mais 1 mais 1, que n mais 2 menos 1. Então está comprovado que essa relação é correta. Voltemos aqui aos slides. Muito bem, então demonstramos isso aqui também por indução matemática. Terceiro exercício. Eu quero demonstrar agora que essa somatória de frações que são potências de 2, todas elas somadas não vai dar 1, menor que 1. O que significa isso? Imagina que tem uma distância a ser percorrida daqui até um determinado ponto, que aqui eu ando meio, metade da distância, depois eu ando metade do que sobrou, ou seja, metade, mais 1/4, depois metade do que sobrou ainda, que é 1/8, e vou somando sempre metade do que sobra e eu nunca chego à distância definitiva. Então é uma relação bastante natural de pensar. Como é que eu demonstro isso? Vou compartilhar aqui no slide em que isso está demonstrado.
Bom, então verifique aqui no slide. Agora, a base passa a ser n igual a 1. E quando n é igual a 1, eu coloco aqui 2 elevado a menos 1, que vai dar meio. Eu comprovo que meio é menor do que 1. Portanto, aquela relação está correta. Na hipótese indutiva, eu suponho que toda essa somatória aqui seja menor do que 1, que vai de menos 1 até menos n, certo? E no passo indutivo, eu tenho que acrescentar uma nova parcela aqui, que é menos n mais 1. Tá? E utilizar de alguma maneira a hipótese indutiva aqui dentro. Muito bem, como é que a gente faz isso? É parecido o processo. Você tira 2 e menos 1 aqui em evidência, repare que aqui dentro vai aparecer a hipótese indutiva. Perfeito? Então, como aparece a hipótese indutiva aqui dentro, eu vou ter esse valor que é meio, mais meio que multiplica esse valor. Esse valor aqui pela hipótese indutiva é um número menor do que 1. Então, eu tenho meio mais meio multiplicado por um número menor do que 1. Isso daqui vai dar menor do que meio. Portanto, um número menor do que meio, somado com meio, não vai dar 1, é menor do que 1. Então, está demonstrado pela indução matemática, indução finita, que essa relação é correta. Voltando aqui aos slides, o próximo exercício é demonstrar que n ao quadrado é menor que 2 elevado a n, mas para n's, veja bem, para n's maiores do que 4. Então, nesse caso aqui, essa relação só vale para n igual a 5, n igual a 6 e aí por diante. Tá? Então, a base aqui tem que ser n igual a 5. Como é que a gente demonstra isso? Aqui está uma demonstração dessa proposição. Antes de explicar a demonstração, eu queria só alertar, né, que nós estamos fazendo demonstrações usando indução matemática. Mas, evidentemente, pode haver e existem outras demonstrações análogas e corretas que não dependem da indução matemática. É uma ferramenta que a gente pode usar quando nos interessar, quando valer a pena. Né? Então, concretamente, eu estou fazendo essa demonstração aqui, mas pode existir. Não é a única maneira de resolver esse problema. Bom, como eu comentei, a base é n igual a 5. Portanto, tem que comprovar que a relação é correta quando eu substituo por n igual a 5. Então, n ao quadrado quando n é igual a 5, é 5 ao quadrado é 25. 2 elevado a 5 é 32. 25 é menor que 32? Sim. Portanto, eu comprovei que para n igual a 5, essa relação é correta. A hipótese diz que n ao quadrado é menor que 2 elevado a n. E no passo indutivo, eu preciso demonstrar que n mais 1 ao quadrado é menor que 2 elevado a n mais 1. Como é que eu faço isso? Uma série de passos que eu vou mostrar aqui. Primeiramente, n mais 1 ao quadrado, eu faço esse cálculo aqui, simplesmente eu uso a fórmula que vocês já aprenderam, né, que é n ao quadrado mais 2 elevado a n mais 1. E aqui está o truque, olha. 2 elevado a n mais 1, eu posso demonstrar que para quando n é maior do que 4, esse valor aqui, 2 elevado a n mais 1, é menor que n2. Como é que eu demonstro isso? Por exemplo, por indução matemática. Então, eu posso fazer uma outra indução matemática que não vou fazer agora aqui, vocês podem fazer em casa como treino, né? Que 2 elevado a n mais 1 é menor que n ao quadrado para valores a partir de n igual a 5. Bom, então, supondo essa demonstração aqui, então eu troco 2 elevado a n mais 1 por n quadrado. E aparece aqui a relação de menor. Tá? Porque isso aqui mais isso é menor que isso aqui mais isso. Muito bem. Quanto que é n quadrado mais n quadrado? É 2 elevado a n, é 2 vezes n quadrado. E agora eu uso a hipótese indutiva aqui. Ó. Vai aparecer uma outra relação de menor. Eu vou substituir n2 por 2 elevado a n. Então aqui essa relação de desigualdade deve ser a hipótese indutiva. Essa relação aqui deve ser essa propriedade que vocês podem demonstrar em outro momento. Bom, aqui, simplesmente, o que é 2 vezes 2 elevado a n? É 2 elevado a n mais 1. Então, está demonstrado que esse valor aqui, ele é menor que esse valor aqui, que é o que eu queria demonstrar exatamente no passo indutivo. Então, espero que tenham compreendido a forma de fazer essa demonstração. Voltemos agora aos slides. E esse exercício final aqui, eu não vou resolver, eu deixo para vocês treinarem por conta própria, que é o seguinte, a representação binária de um número n maior do que 0
tem esse número aqui de bits. O que é isso aqui? Isso aqui é piso de log na base 2 de n mais 1. Tá? O que é o piso? O piso significa a parte inteira desse número. Então, eu quero que vocês demonstrem, né, que dado o valor n, isso aqui é a quantidade de bits necessária para representar esse número na base 2. Dica: essa demonstração tem que ser dividida em duas partes. Você precisa considerar, primeiramente, os casos em que n é uma potência de 2. Por quê? Quando é potência de 2, isso aqui vai dar um número inteiro, portanto, esse piso aqui não vai ter arredondamento. E o caso em que não é potência de 2, isso aqui vai ser, aqui é um número, não vai dar aqui um valor inteiro, então vai pegar a sua parte inteira. Então, separem os dois e cada um deles você precisa fazer uma demonstração por indução matemática. Então, um trabalho aí para casa. Muito bem, continuando o capítulo. Definições recursivas ou definições indutivas. O que é isso? A definição recursiva é aquela em que uma classe de objetos relacionados é definida em termos desses próprios objetos. Então, a definição recursiva envolve uma base, onde você precisa ter um ou mais objetos elementares, em que você não usa a definição recursiva. Em seguida, um passo indutivo, onde os objetos subsequentes são definidos em termos de objetos já conhecidos. Um exemplo disso. Definição recursiva dos números naturais. Eu posso dizer o seguinte, que o número 0 ele está nesse conjunto, é uma base, então por definição elementar, o 0 está presente. E o passo indutivo é se n n minúsculo está no conjunto n maiúsculo, então seu sucessor n mais 1 também estará. Então, essa é uma definição recursiva do conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais é o menor conjunto que satisfaz essa definição acima. Outro exemplo, mais útil para nós. Expressões numéricas são comumente definidas da seguinte maneira recursiva. Base, todos os operandos atômicos, isso eu estou falando aqui em termos de um programa, né, de uma maneira de você definir um texto de um programa. O operando atômico é um número, uma variável, né, que você define no código. São expressões numéricas. E o passo indutivo é, se eu tenho duas expressões numéricas, E1 e E2, portanto, parênteses E1 mais E2 parênteses é uma expressão numérica. Parênteses E1 menos E2 parênteses também é expressão numérica. E assim por diante. Então, isso aqui é uma definição indutiva ou recursiva de uma expressão numérica. Isso aqui é muito comum em compilação, quando nós vamos definir a sintaxe de uma linguagem. Tá? Geralmente, a sintaxe ela usa essa forma recursiva de definição. Tá? Não vou entrar aqui em detalhes, mas existe BNF, né? Backus Normal Form, que são maneiras, né, recursivas de definir sintaxe de linguagem. Algoritmos recursivos. Entramos agora realmente no tema central do nosso capítulo. Recursão ou recursividade, são nomes que aparecem por aí na literatura, é a mesma coisa. O que é isso? Isso é um método de programação no qual um procedimento, isso em Pascal, pode ser chamado também de função em C, pode ser chamado de método em linguagem orientada a objetos, para nós é a mesma coisa, tá? Não vamos entrar aqui em detalhes, mas procedimento, função, método, subrotina, são nomes análogos que dizem a mesma coisa. No fundo, para nós é um programinha, né? Um subprograma. É um método em que um subprograma chama a si mesmo. Só que ele chama a si mesmo, eu não coloquei aqui, mas é natural, com um parâmetro menor. Porque senão ele não resolve. Né? Ele tem que parar. Ele só vai parar se eu diminuir o seu parâmetro. Caso contrário, ele vai aumentando continuamente e entra num loop, né? Não para. Então, algoritmos recursivos, eles têm uma analogia muito direta com o método indutivo. Por quê? Porque eles têm uma base, é uma entrada elementar, que não tem recursão, que pode ser resolvida diretamente. Como é que isso é expresso no algoritmo recursivo? Como é que a base aparece no algoritmo recursivo? Todo algoritmo recursivo deve começar com um if. Então, a primeira regrinha aqui básica que vocês podem entender. Eu preciso tratar, logo no início do algoritmo recursivo, a entrada elementar, que vai ser resolvida sem recursão. É o if. If n igual a 0, if n igual a 1, if n igual a alguma coisa, resposta tal.
Caso contrário, eu vou para a parte indutiva, que eu vou resolver o problema usando a hipótese indutiva. O que é hipótese indutiva? São as chamadas para o próprio algoritmo com entradas mais simples. Quantas chamadas? O que for necessário. Pode ser uma, pode ser duas, pode ser três. Aí fica a critério da tua criatividade. Certo? Então, a parte indutiva nada mais são do que a resolução do problema todo usando algumas chamadas recursivas com entradas menores. Certo? Então, a ideia é aproveitar a solução de um ou mais subproblemas análogos para resolver o problema todo completo. Um exemplo clássico, né, de recursão, e geralmente é o exemplo mais apresentado nos cursos de recursão, é o cálculo de fatorial. Por exemplo, a gente sabe por definição que 0 fatorial é 1, que 1 fatorial é 1, e que n fatorial pode ser definido de maneira recursiva dessa maneira. N fatorial é n vezes o produto de n vezes o fatorial de menos 1. E, portanto, a partir da definição recursiva, eu tenho esse código recursivo. Então, um código que é um procedimento chamado FAT, parâmetro é um inteiro n, ele devolve um valor inteiro. Veja bem aqui, ó, aqui é a base. Se o valor n do parâmetro for 0 ou for 1, eu já retorno 1, que é a resposta dos elementos da entrada básica. Caso contrário, aqui está a resolução do problema usando a hipótese indutiva. Aqui está a chamada, uma chamada apenas, com o caso do n-1. Né? Aqui vai dar a resposta de fato menos 1, eu multiplico por n, é a resposta do problema. Então, reparem que o código é uma aplicação pura e simples da definição recursiva ou indutiva do fatorial. Como é que é executado isso internamente no computador? Vamos fazer aqui uma simulação muito simples, supondo n igual a 4. Então, tem uma chamada que é feita internamente no computador, fato de 4. Fato de 4, quando ele cai aqui nesse código, n igual a 4, ele vai testar. N é 0? Não. N é 1? Não. Então, ele não vai retornar 1, ele vai calcular 4 vezes fatorial de 3. Então, ele precisa chamar fatorial de 3, depois que receber o fatorial de 3, ele multiplica por 4 e retorna. Então, ele para a execução do fatorial de 4 e chama o fatorial de 3. Vai acontecer algo análogo, né? O n agora é 3, isso aqui não é executado. Ele vai retornar 3 vezes o fatorial de 2. Então, ele vai parar a execução do fatorial de 3 e vai começar a execução do fatorial de 2. A situação se repete, o fatorial de 2 precisa chamar o fatorial de 1. Aí o fatorial de 1, n igual a 1. Aqui, finalmente, ele executa alguma coisa que ele não chama recursão, ele vai executar esse comando if, porque o n é igual a 1, portanto, a resposta é 1. Então, isso aqui retorna com o valor 1. Retorna para quem? Para quem o chamou. Quem chamou o fato de 1? Foi o fato de 2. Então, quando ele retorna 1, o fato de 2, o fato de 2 pode executar finalmente esse comando. Então, esse cara aqui era 2 vezes fato de 1. Então, ele vai retornar 2 vezes 1, né? Ele vai retornar 2 para quem o chamou. Quem chamou o fato de 2? Foi o fato de 3. O fato de 3 vai receber aqui como resposta 2. Ele vai multiplicar pelo n dele, que é 3. Né? Então, ele vai retornar 6. Para quem? Para quem o chamou. Quem o chamou foi o fato de 4. O fato de 4 recebe a resposta aqui 6, e o n dele é 4. Então, 4 vezes 6, 24. Então, 24 é retornado para quem chamou o fato de 4. Então, repara que existe aqui, né, um empilhamento de chamadas e um desempilhamento que vai retornando. Por que empilhamento? Porque quando termina esse cara aqui, ele retorna para o último cara que o chamou. Então, existe aqui uma pilha, né, de ordem que dá prioridade de quem está sendo executado. Todos esses caras foram interrompidos, né, e esse cara aqui é o primeiro que termina, o resultado dele é devolvido para o último cara que foi interrompido, que é o FAT2, e assim por diante. Então, existe naturalmente aqui uma ordem de execução que é representada através de uma pilha. Daí chama-se pilha de execução. Nós vamos ver isso com mais detalhe no próximo capítulo. Agora, preciso analisar o tempo desse algoritmo recursivo. Como é que a gente faz isso? Vamos chamar de t de n o tempo de pior caso de FAT de n. Então, quando n é 0 ou 1, que é a base, é fácil verificar que vai ser a execução de um comando if.
O comando if que vai fazer aquelas comparações e vai dar um return. Então, é um tempo constante que eu vou chamar de A. Esse tempo varia de máquina para máquina, a gente viu isso no capítulo anterior, né? Varia de que tipo de compilador ou programa que a gente está utilizando, mas a gente vai ser um pouquinho grosseiro e vamos dizer que isso aqui é um tempo constante A. A parte indutiva, por outro lado, ela é um return de n vezes FAT de n-1. Então, repara, esse t de n-1 corresponde à chamada recursiva de FAT de n-1. E esse b, ele representa o produto desse resultado por n, que é o cálculo que está naquele comando, mais o return correspondente. Então, eu coloquei as duas coisas juntas num tempo b, que está aqui de maneira bem grosseira, né? Então, isso aqui corresponde, volta a insistir, um produto. Na verdade, tem aqui também o tempo de empilhamento, desempilhamento na pilha de execução, mas a gente pode, de maneira, passar por cima disso, né? Porque você tem que empilhar valores, tem que desempilhar, mas isso tudo são tempos constantes. E o produto mais o return. Bom, isso aqui chama-se recorrência. Aqui uma recorrência, porque tem uma expressão de t que está expressa através do próprio t, só com um índice menor. Como é que a gente resolve isso? Então, no final do capítulo 2, a gente vai analisar isso aqui com mais detalhe. Mas a maneira como eu resolvi agora é através de substituições. Repare, quanto que vale t de 2 usando essa fórmula? T de 2, colocando n igual a 2, é t de 2 menos 1, que é 1, mais b. T de 1 está aqui em cima, vale a. Portanto, substituindo t de 1 por a, eu concluo que t de 2 é a mais b. Quanto vale t de 3? T de 3, pela definição aqui, é t de 2 mais b. T de 2 eu acabei de calcular, é a mais b. A mais b mais b, a mais 2b. Quanto vale t de 4? T de 4, pela definição, é t de 3 mais b. Portanto, é a mais 2b, mais b, a mais 3b. Eu percebi aqui, né, que existe uma regra de formação. Então, eu posso generalizar para isso daqui. Ó, t de n é a mais n-1 vezes b. Se a gente fosse aqui fazer isso com cuidado, né, é necessário fazer, a gente tem que fazer isso uma demonstração por indução matemática. Que a partir desses casos particulares, eu concluo que essa aqui é a expressão genérica da expressão. Tá? Mas, não vamos fazer isso aqui em detalhe não. Tá? A gente pode supor que essa geração é correta. Tá? Se eu fosse aqui fazer isso com precisão, né, deveria demonstrar isso aqui matematicamente. Mas é bastante óbvio, né, que isso aqui é correto. Bom, se é correto, repare, A é uma constante, B é uma constante, n menos 1 vezes b, que eu posso concluir que t de n é θ de n, é da ordem de n. E isso para nós é a resposta final do que nós estamos procurando. Tá? Isso aqui é mais preciso do que isso, tá? Porque aqui tem valores concretos A e B, que eu posso calcular, calibrar conforme a máquina, conforme o procedimento, mas essa aqui é uma expressão suficientemente boa para nós. Em geral, a gente vai se contentar com isso daqui, que é menos preciso do que isso. Tá? Mas, concluindo, eu descobri que o algoritmo FAT, implementado de maneira recursiva, ele tem tempo de pior caso linear no parâmetro n. Como é que é feito o mecanismo de recursão? Com mais detalhe. Durante a execução de um programa, quando o procedimento é chamado, de novo, procedimento, função, subrotina, método, para nós é tudo similar. Eu preciso guardar o contexto atual do processamento. O que é guardar o contexto? Os valores de parâmetros, as variáveis locais, endereço de retorno, tudo isso aqui é guardado numa pilha de execução, para que depois seja possível retornar ao contexto. Quem fez compiladores entende isso aqui com mais detalhe. Né? Eu tenho que ser aqui um pouquinho superficial para explicar, porque não é um curso de compiladores. Eu desejo que o último procedimento interrompido seja o primeiro a recomeçar a sua execução. Vocês viram lá um exemplo do FAT, que o FAT4, para calcular FAT4, eu chamo FAT3, FAT3 chama FAT2, FAT2 chama FAT1. Quando um termina, quem volta para executar FAT2. Quando 2 termina, quem volta para executar FAT3. Então, essa ordem de execução imposta, né, para que funcione, dá a entender que existe uma pilha, né, que guarda essa ordem de chamadas, que é a pilha de execução. E onde é que está isso? Está alocado na memória. Quem cuida dessa pilha? O sistema operacional. Tá?
É aquele famoso Stack Overflow que vocês conhecem, que a pilha pode estourar quando um algoritmo, quando uma execução faz com que a pilha cresça demasiado. A gente vai ver isso mais para frente, tá? Ou seja, Stack Overflow, que são mensagens de erro de compilação, é essa pilha de execução que às vezes estoura porque foram feitas muitas chamadas, muitos empilhamentos de chamadas e extrapola o espaço limitado da tua máquina. Portanto, e aí vem uma conclusão muito importante, os algoritmos recursivos, eles poderiam ser escritos de uma maneira iterativa. Como fazer isso? Basta que você simule a recursão da mesma maneira que o sistema operacional faz com a pilha de execução. De que forma? Usando uma pilha explícita. Vocês vão ver as pilhas lá no capítulo 3, mas se você define uma pilha explícita, você tem a possibilidade de implementar o teu código recursivo da mesma maneira que o sistema operacional implementa, guardando as chamadas numa pilha, guardando os valores, recuperando na ordem correta. Então, conclusão, todo algoritmo recursivo pode ser executado sem recursão, simplesmente fazendo a simulação da pilha de execução. Tá? Isso é vantajoso? A gente vai ver depois. Às vezes sim, às vezes não. Muitas vezes não. Tá? Porque a pilha geralmente não é tão barata assim, né? Mas vamos daqui a pouco comentar isso. Muito bem, um algoritmo iterativo equivalente. Então, se existem algoritmos iterativos equivalentes para problemas de recursão, problemas resolvidos com recursão, vale a pena usar o iterativo? Depende. Vamos pensar aqui no fatorial. Eu consigo calcular fatorial sem recursão? Sim. Com a pilha, como eu falei agora há pouco, ou de outra maneira, ainda sem pilha, como é que vocês podem observar nesse código. Aqui é um código C, com uma notação um pouquinho concisa demais, né? Isso aqui significa F recebe F vezes N e depois decrementa N. Tá? Isso aqui tudo num único comando. Por que a linguagem C tem comandos desse tipo? Para poder ser implementada de maneira eficiente. Isso aqui são avisos para o compilador gerar código otimizado. Tá? E às vezes dificulta para nós o entendimento, mas o compilador adora essas coisas, ele gera um código otimizado. Muito bem, então o que está fazendo aqui é um loop em que o N vai sendo decrementado e o F vai acumulando o produto, né, da resposta. E você depois retorna F. É fácil constatar que esse código aqui também tem tempo de pior caso θ de N, porque simplesmente você tem um loop de N passos. E aqui dentro do loop, você tem operações básicas apenas, que gastam tempo constante. Ou seja, a complexidade desse código ela é similar, é equivalente à complexidade do algoritmo recursivo que nós apresentamos agora. Mas vem a pergunta, né? Qual dos dois é mais rápido? A resposta é, esse aqui é bem mais rápido. Por quê? Os dois são θ de N. Esse aqui tem uma constante multiplicativa muito menor mesmo do que o fatorial recursivo. Por quê? Porque dois motivos. Primeiro, porque aqui você está indicando para o compilador como gerar código eficiente. Então, aqui ele vai gerar instruções de assembly muito rápidas. É um dos motivos. E o outro motivo é que aqui você não tem empilhamento e desempilhamento, que a recursão exige. E isso, empilhamento e desempilhamento, na pilha de execução, gasta tempo. Né? Gasta um tempo constante, mas razoável. Né? Então, você tem aqui um fator multiplicativo muito menor, que você economiza o empilhamento e desempilhamento, e você também tem aqui instruções geradas que são muito mais rápidas. Tá? Portanto, conclusão, o exemplo que vocês mais conhecem de algoritmo recursivo é melhor não usar na prática, é melhor usar isso aqui, ao invés daquele algoritmo de fato recursivo. E espaço. Aqui sim é outra diferença muito grande, porque o único espaço que esse algoritmo exige aqui, esse FAT iterativo, é uma variável f, que é, sei lá, 2 bytes, por exemplo, 4 bytes, depende do valor, como é que o inteiro é implementado. Enquanto que no algoritmo recursivo que calcula FAT, você vai ter empilhamento de chamadas. Esses empilhamentos vão gastar espaço não pequeno. Então, se você tem um valor de N muito grande, você vai ter o código risco, inclusive, de estourar a memória devido ao Stack Overflow. Isso aqui nunca vai dar Stack Overflow. O recursivo pode dar, porque você vai ter uma chamada para cada valor de N. Então, se o N é muito grande e você tem um espaço de memória pequeno para a execução, pode ocorrer estouro de memória. Então, resposta. Esse algoritmo aqui tem
espaço θ de 1, o outro recursivo tem espaço θ de n. Portanto, esse aqui, além de ser mais rápido, ele também é mais econômico em termos de espaço. Exercício. O programa recursivo abaixo calcula a soma dos números naturais entre 1 e n, onde n é maior do que 0. Então, está aqui uma forma recursiva de calcular somas. 1 mais 2 mais 3 até n. Então, peço que vocês simulem aqui, da mesma maneira que a gente simulou o FAT de n, como é que é feita as chamadas, como é que são empilhadas as chamadas. Evidentemente, esse algoritmo aqui, né, ele pode ser implementado com for, sem recursão. E o for, sem recursão, da mesma maneira que a gente viu agora há pouco com relação ao FAT, ele é de mesma ordem de complexidade de tempo do que o recursivo, porém com constante multiplicativa menor e gasta espaço constante, enquanto esse aqui vai gastar espaço linear. Ou seja, isso aqui é um mero exercício que na prática não deve ser implementado, certo? Outro exemplo clássico de recursão que vocês devem ter estudado em algum momento é o cálculo do valor de Fibonacci, número de Fibonacci. Fibonacci de 0 é 1, Fibonacci de 1 é 1, e Fibonacci de n é a somatória de Fibonacci de n menos 1 mais Fibonacci de n menos 2. Então, Fibonacci são números inteiros que, vou explicar rapidamente, são números que você calcula segundo essa relação aqui, e eles, para que eles servem? Eles tendem a valores que, dividido um pelo outro lá na frente, né, eles vão aproximar-se da razão áurea, que é um número irracional. Então, são números racionais, cuja razão, são números inteiros, perdão, cuja razão entre eles se aproxima de um número irracional, que é a razão áurea. Isso no passado é entendido como o número perfeito, o número que expressa beleza, tanto que o Fibonacci é o filho do Bonatti e desenvolveu essa expressão aqui no século XVI, se eu não estou enganado. Tá? E o código de Fibonacci recursivo é esse daqui. Né? Você tem um parâmetro n, ele vai retornar também o valor inteiro, que é a resposta, e aqui está o teste. A recursão sempre começa com if, volta a insistir, né? Que é o caso básico. Se n for 0 ou for 1, você retorna 1. Caso contrário, aqui você está resolvendo o problema chamando duas vezes a recursão. Então, Fibonacci de n menos 1 mais Fibonacci de n menos 2. Evidentemente, vocês devem conhecer também a solução não recursiva do Fibonacci, que aqui é uma solução iterativa, sem pilha também, em que você tem, se n for 0 igual ou 1, retorna 1, como está aqui. Caso contrário, você usa três variáveis, f1, f2, f3, e um loop, que vai de 2 até n, onde você calcula o f3 e atualiza, faz as trocas de valores, e fica nesse loop aqui calculando sempre o f3, e finalmente retorna o f3, que é a resposta que você quer. Tá? Esse aqui é um algoritmo, tem a mesma complexidade de tempo? Qual que é a complexidade de tempo desse algoritmo? Isso aqui é facilmente observável. Isso aqui é θ de n. Você tem um loop de 2 até n, e que você tem operações, todas elas de tempo constante. Portanto, esse algoritmo iterativo, ele é linear no tempo. E no espaço, ele é constante. E como é que fica o caso do Fibonacci recursivo? Bom, então, como dissemos, o algoritmo iterativo do Fibonacci é linear. E vamos calcular agora o tempo de pior caso do algoritmo recursivo, do Fibonacci recursivo. A base, vamos chamar de A também. O que é a base? É aquele if que vocês viram, né? Se o n é 0 ou 1, vai dar A. Então, t de 0 também seria A aqui, mas tanto faz. Vamos dizer que a base é 1, vamos ignorar o caso n igual a 0. E aí vem a parte indutiva, que é quando você tem um n qualquer. Quando tem um n qualquer, eu vou dar um return de Fibonacci de n-1 mais Fibonacci de n-2. Então, o que é esse B? Esse B corresponde ao else do if, mais a chamada dos dois, só empilhamento, não execução, mais a somatória dos resultados, mais o return. Tá? Então, isso aqui eu jogo nesse B. Beleza? E agora eu preciso calcular quanto que vale essa recorrência. Isso aqui é uma recorrência mais complicada do que a anterior, porque tem duas parcelas que são T. O truque para fazer isso, que eu vou apresentar agora, é o seguinte, olha, como você sabe que o tempo ele é crescente, porque à medida que você aumenta o n vai gastando mais tempo, eu sei que, como o parâmetro aqui é maior do que esse, eu sei que esse tempo ele é maior do que esse, porque aqui o parâmetro é maior.
Portanto, eu posso tirar essa parcela, substituir por essa, e ignorar o b, e trocar o igual aqui por o maior. Tá? Então, aqui é uma simplificação. Eu estou perdendo precisão, né? Mas eu estou ainda numa relação verdadeira. Tá? Ou seja, eu troco isso aqui por isso, ignoro o b, e, evidentemente, como eu estou colocando uma parcela de valor menor, e estou ignorando o valor positivo, então esse igual vira maior. Certo? Essa expressão aqui ela é correta. E vamos trabalhar em cima dela. Por que eu estou escolhendo essa expressão? Porque aqui eu tenho uma única vez que aparece o t. Então fica mais fácil de resolver essa recorrência. De que maneira? Com repetições, como vocês viram no caso anterior. Eu vou iterar o valor dessa expressão. Então, repara, eu vou usar t de n-2 na própria relação. Então, t de n é maior do que 2t de n-2. Quanto vai t de n-2? Jogando aqui dentro, eu vou ter essa situação aqui. Isso aqui, t de n sobre 2 é maior que 2 vezes t de n-2 menos 2. E agora eu calculo aqui, ó, 2 vezes 2 vai dar 4. Menos 2 vai dar menos 4. E eu uso de novo, itero, jogo aqui dentro e vou encontrar uma nova relação. Então essa aqui, eu estou copiando agora, esse cara é maior que esse aqui. Agora eu pego esse cara aqui, jogo na própria relação aqui em cima, eu vou ter 2, t de n menos 4 menos 2. Então 4 vezes 2, 8, n menos 4 menos 2, menos 6. E se eu repetir isso diversas vezes, eu vou observar que existe uma fórmula genérica, que é essa daqui. T de n é maior que 2 elevado a i vezes t de n menos 2i. Novamente, eu precisaria demonstrar isso aqui, se eu fosse mais rigoroso, demonstrar por indução matemática. Não vou fazer a demonstração, mas vocês podem acreditar que isso aqui é verdade. Né? E, se não entenderam, sugiro que repitam esse processo de substituição mais vezes e vão perceber que ocorre exatamente essa relação aqui. Aqui vai ter uma potência de 2 e aqui vai estar, são múltiplos de 2. Quando é que isso aqui termina? Quando é que essa relação para? Quando aparece 1 aqui dentro. Ou seja, isso aqui vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até aparecer 1. Quando é que aparece 1? Quando n vezes menos 2i for 1. Ou seja, quando i for n menos 1 sobre 2. Então, quando eu chegar nesse valor de i, aqui aparece 1, que é a. Então, é o número máximo de vezes que eu consigo abrir, né, ou substituir esse t. Então, vamos colocar exatamente esse caso aqui. Então, se o i vale esse valor, vai ficar 2 elevado a n menos 1 sobre 2 vezes t desse valor, que vai ser 1. Portanto, como t de 1 é a, que é uma constante, eu tenho essa relação, que t de n é omegazão desse valor. Tá? Vocês podem ver que aqui eu simplesmente estou simplificando e colocando omegazão desse valor. Isso aqui, no fundo, é raiz quadrada de 2 elevado a n. Conclusão. Mesmo fazendo essa aproximação aqui que nós fizemos, né? Ou seja, estamos dando aqui um piso, né? Não é um valor exato, eu estou concluindo que o tempo de execução do Fibonacci ele é, no mínimo, raiz de 2 elevado a n, sem contar a constante multiplicativa. Ou seja, isso aqui é muito ruim. O tempo de pior caso ele está quase crescendo de maneira exponencial. O que significa isso na prática? Que à medida que o n cresce, o tempo cresce absurdamente. E até sugiro que vocês implementem, né, o Fibonacci recursivo e joguem um valor grande de n. O que vai acontecer com o programa de vocês? Por exemplo, calcule Fibonacci de 50 usando o algoritmo recursivo. O que vai acontecer? O teu programa vai ficar executando e vai demorar um tempo absurdo. Provavelmente você não vai esperar até o final, porque vai demorar talvez anos para executar. Enquanto que aquele algoritmo Fibonacci que eu mostrei para vocês, iterativo, ele vai dar resposta rapidamente. Conclusão. Se você fizer Fibonacci com recursão, você vai se arrepender. Ele não vai dar resposta no tempo legal, não. Enquanto que o iterativo é super rápido. Então, não vale a pena usar recursão para implementar Fibonacci. Essa é a conclusão. Então, poxa vida, se concluímos que não vale a pena usar recursão para fatorial, não vale a pena para Fibonacci, então não vale a pena para nada. Não é bem assim. Vamos então para um outro exemplo muito famoso,
que são as torres de Hanoi. O que são as torres de Hanoi? É um clássico exemplo de aplicabilidade da recursão. Aqui vale a pena. Aqui vale a pena, já adianto para vocês, o que é esse problema. Eu quero mover N discos, um de cada vez, de uma torre de origem para outra torre de destino, usando uma terceira torre de maneira auxiliar. Só que existe uma regra, você não pode colocar nunca um disco maior sobre outro menor. Certo? Exemplo a 3 discos. Tenho aqui a torre de origem, a torre de destino e a torre auxiliar. Nesse caso, eu tenho o disco A, que é o menor, em cima do disco B, que é o médio, e o disco C, embaixo de todos, que é o maior. Você pode imaginar que existe aqui uma haste, né? Esses discos sejam furados, todos eles estão empilhados com um buraquinho no meio aqui dentro dessa haste. Eu tenho que colocar essa pilha nesse formato no destino. E posso usar auxiliar. Só que eu tenho que colocar C embaixo, B em cima do C e A em cima de todos. Só que em nenhum momento eu posso colocar um disco maior em cima do menor. Então como é que eu faço isso? Tá aqui, eu jogo o A para cá, jogo o B para cá, aí eu jogo o A para cá, coloco o C aqui, coloco o A para cá, coloco o B aqui, coloco o A aqui. Pronto. Essa é uma maneira de fazer com 3 discos. Tá? Vocês contaram quantos movimentos foram feitos? Se não contaram, eu já digo que foram 7 movimentos. Tá? Mas isso é importante. Daqui a pouco vocês vão ver que existe uma regra de movimentos mínimos. Tá? Esse é o número mínimo de movimentos que você necessita para fazer esse tipo de movimento total aqui de origem para destino. Muito bem, e se fossem 4 discos ao invés de 3? Sabe que a gente consegue resolver usando a técnica que vocês viram para 3 discos? Qual que é a maneira de fazer isso? Então está aqui está o problema com 4. Como é que eu resolvo isso? Olha, já vimos fazer isso aqui. A gente ignora o disco. Vocês concordam que a gente pode ignorar o disco D? Aplico aqui um método que vocês viram agora há pouco, vai acontecer isso. Quer dizer, eu estou entendendo que o destino é auxiliar. Né? Repara que antigamente isso aqui era o destino. Agora o destino é essa terceira coluna. Então, mas eu posso jogar daqui para cá, entendendo o auxiliar como destino. A partir de então, eu coloco o D para cá no único movimento. E agora eu posso entender isso aqui como origem, esse aqui como destino, esse aqui como auxiliar. E faço os mesmos movimentos que vocês viram agora há pouco e jogo tudo para cá. Então essa composição é uma solução recursiva. Por que recursiva? Porque quando eu movi 3 daqui para cá é uma recursão, quando eu movi 3 daqui para cá é outra recursão. E eu estou alterando as pilhas destino, auxiliar e origem. Vamos ver de maneira mais genérica. Então, reparem, eu tenho aqui N discos na torre de origem. Como é que eu faço de maneira genérica? Eu passo a olhar dessa forma, com o N embaixo e N-1 em cima. E aí eu faço a recursão de N-1 da origem para auxiliar, usando o destino como auxiliar. Aí eu faço o movimento do único disco que sobrou, de origem para destino. E agora eu faço o movimento recursivo de N-1 discos de auxiliar para destino, usando origem como auxiliar, que é isso aqui. Então o código seria isso aqui. Mova N-1 discos de cima de origem para auxiliar recursivamente, movo o maior disco de origem para destino e movo N-1 disco de auxiliar para destino recursivamente. Está aqui um pseudocódigo que mistura C com Pascal, tá? Não vem bem. Se vocês entenderem Pascal, vocês vão observar que aqui é um comando meio pascaloide, né? Mas é basicamente isso. Você tem aqui Hanoi, aqui o número de discos, a torre de origem, a torre de destino e a torre auxiliar. Então, se N for 1, mova de origem para destino. Que aqui é o caso básico. Aqui é o caso básico, que sempre começo com if, como eu comentei com vocês. Caso contrário, você chama uma recursão de N-1 de origem para auxiliar, usando essa torre aqui como auxiliar. Então, esse aqui eu passo a destino, esse aqui passa a auxiliar. Aí mova de origem para destino e move N-1 de auxiliar para cá, usando esse aqui como auxiliar. Tá? E como é que a gente calcula o tempo desse algoritmo? T de 1 é esse print aqui, certo? Esse if e o print aqui, que vamos chamar de A. E T de N vai ser 2 vezes, por que 2T de N-1? Porque aqui tem uma chamada com N-1,
outra chamada que é -1. Então, é duas chamadas recursivas de n-1. Mais o A, que seria o false desse if, mais esse print. Tá? Vou chamar de A, para quando n maior que 1. E vamos calcular o tempo desse algoritmo recursivo. Tem que desenvolver isso aqui, de maneira similar ao que vocês viram agora há pouco, substituindo. Então, eu pego, quanto vale t de n-1, usando a própria definição? Vai ser 2 vezes, coloco n-1 aqui, 2 vezes n-1 menos 1, vai dar n-2 mais esse A. Então, eu uso a definição de t de n-1 e substituo aqui dentro. Vai aparecer isso daqui. Você faz a mesma coisa com t de n-2 e vai obter isso daqui. Se você fizer as substituições de maneira iterativa, você vai obter essa expressão para t de n e, por fim, essa generalização que está aqui embaixo. Novamente, eu teria que ser mais rigoroso aqui, demonstrar isso aqui por indução matemática, mas é fácil eu concluir que isso aqui está correto. Tá? Então, repara que eu vou ter valores de i, aqui vai ficar a potência 2 elevado a i, a potência aqui diminui até chegar a 2 elevado a 0 vezes a. Quando é que isso termina? Quando aqui apareceu 1, que é a última possibilidade. Então, n menos i precisa ser 1 para acabar. Portanto, o i tem que ser n menos 1. Eu substituo, vai ficar 2 elevado a i, que é 2 elevado a n menos 1. Aqui vai ficar t de 1. T de 1 vale a, como a gente viu lá atrás. E vai dar essa expressão. Eu tiro a em evidência. Como a gente demonstrou agora há pouco, quanto que vale essa somatória aqui de 2 elevado a n menos 1 até 2 elevado a 0? É 2 elevado a n menos 1. A gente demonstrou isso agora há pouco no exercício. Portanto, isso aqui é θ de 2 elevado a n. Tá? Então, repara aqui que o número de movimentos que eu tenho. Por isso que eu falei agora há pouco, quando n igual a 3, isso aqui vai dar 7. E foi demonstrado que isso aqui é o número mínimo de movimentos que você necessita para fazer a resolução do toro de Hanoi. Tá? O que eu queria comentar aqui, antes de partir para o próximo assunto, é que o algoritmo de toro de Hanoi recursivo, ele dá a resposta com o número mínimo de movimentos. E ele é muito conciso. Isso está demonstrado aqui, é o número mínimo, tá? Não vamos demonstrar aqui, não dá tempo, né? Mas então, o que eu queria dizer é o seguinte, que se você tentasse implementar uma resolução para toro de Hanoi com o número mínimo de movimentos que não fosse recursivo, você teria muita dificuldade. Tá? Dá para fazer? Dá. Então, eu até sugiro que vocês façam como exercício uma resolução não recursiva de toro de Hanoi, que tenha 2 elevado a n menos 1 movimentos para resolver a toro de Hanoi, com n discos. Como é que a gente faria isso? Por exemplo, simulando o que faz a pilha de execução com toro de Hanoi. Então, primeiro, dois trabalhos. Escrever o algoritmo recursivo de toro de Hanoi usando pilha explícita. É um trabalho razoável e é um bom treino. Segundo exercício, tentar achar uma solução de toro de Hanoi sem usar recursão, sem usar pilha explícita. Aí é muito difícil. Tá? Conclusão, a toro de Hanoi, através da recursão, é a melhor solução que a gente conhece. É a mais simples, que tem resposta de tempo mínimo, etc. Então, a recursão, em alguns casos, como o toro de Hanoi, é bastante recomendável sim. E aí vem um último slide sobre recursão, que eu queria comentar vantagens e desvantagens da recursão. Então, a primeira explicação é, não há regras gerais, infelizmente. É preciso critério, é preciso feeling, é preciso ter um pouquinho de experiência para verificar quando se deve usar a recursão e quando não se deve. Não existe uma regra geral que você aplica cegamente. Usualmente, ou seja, na prática, a gente sabe que recursão exige pilha de execução, porque internamente o sistema operacional simula recursão com pilha. E essa pilha dá um overhead. Você precisa colocar dados, retirar dados, empilhar, desempilhar. Então isso vai pesar, né? Vai contar no tempo. Mas isso nem sempre é decisivo. Pode ser, no caso, por exemplo, do fatorial, né? Pode ser absolutamente ruim, né? No caso do Fibonacci, mas no caso do Hanoi, como eu comentei, não é mal, não, é aceitável. Além disso, há alguns compiladores que têm uma técnica chamada tail recursion. Para entender isso aqui, você tem que ter feito em algum momento da sua vida a implementação de um compilador. Tá? Então, se você não fez
é difícil entender qual que é a ideia dessa técnica. Mas, resumidamente, o que o compilador faz aqui é aproveitar uma situação particular. Quando você tem uma chamada recursiva no final do código de uma função, o último comando de um algoritmo recursivo é a chamada recursiva. Então ele sabe que, terminando aquela chamada recursiva, ele vai desempilhar. Portanto, o que ele faz? Ele antecipa as coisas. Ele desempilha e depois faz a chamada recursiva. Qual é a vantagem disso? É impedir que a pilha cresça demasiado. Tá? Então, é um compilador esperto que observa essa situação particular. De novo, é uma situação muito particular, quando a chamada recursiva acontece no final do código. Então, ele pode implementar de outra maneira, evitando o crescimento da pilha de execução. Tá? Então, é uma técnica para evitar que ocorra Stack Overflow, mas, novamente, numa situação muito particular, tá? Quando você tem uma chamada no final do código apenas. Tá? Isso, alguns compiladores têm essa opção implementada. Como eu comentei, é possível sempre transformar um algoritmo recursivo numa versão iterativa, simplesmente simulando o que faz o compilador, o que faz o sistema operacional, que é pilha explícita. Mas isso não é trivial. Eu acabei de falar para vocês, tenta implementar não recursivamente a solução fatura de análise. Vocês vão perceber a dificuldade de fazer isso. Tá? E a grande vantagem da recursão é clareza, legibilidade e simplicidade de código. Como a gente vai observar, principalmente no capítulo 10, quando vocês entrarem em Design Conquista, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, como é vantajoso saber escrever, saber usar a recursão. Ela, em muitas ocasiões, ela vai ser um instrumento fantástico, né? Muito útil. Por isso que eu sugiro que vocês treinem, aprendam bastante recursão e depois, pouco a pouco, vão ganhando critério de uso. Agora eu queria pedir para vocês resolverem alguns algoritmos, implementar alguns algoritmos recursivos, né, para alguns problemas concretos. Novamente, são problemas que nem todos eles geralmente necessitam resolução recursiva. Mas aqui é mais um treino para poder pensar recursivamente, treinar o raciocínio recursivo. Isso é uma técnica que recomendo muito, né, que vocês desenvolvam. Eu tive a sorte de aprender uma linguagem no meu tempo de graduação que hoje já é pouco utilizada, que chama-se linguagem Lisp, que me obrigou, né, a desenvolver um raciocínio recursivo, e eu agradeço muito isso, porque se tornou para mim depois uma ferramenta muito, muito útil, muito prática. Eu queria mostrar para vocês, né, como é que isso é feito, como é que vale a pena pensar recursivamente. Então, vou apresentar aqui alguns probleminhas e as suas correspondentes resoluções recursivas. Então, o primeiro probleminha é como é que eu posso fazer um algoritmo recursivo que imprima os n primeiros números naturais em ordem crescente. Evidentemente que eu posso resolver isso aqui com for, tá? Mas a solução recursiva talvez não seja tão óbvia assim. Eu vou mostrar para vocês como é que seria. Está aqui a resolução. Então, veja bem. Aqui eu quero imprimir de 1, 2, 3, n-1, n. Por que eu escrevi dessa maneira? Para você observar que essa aqui é a resposta que eu desejo, que é o P de n, né? Essa resposta que é o P de n. Onde é que aparece o P de n-1? O P de n-1 aparece logo no início, né? São essa parte inicial e depois vem o n. Porque aqui já sugere para nós como é que seria o código recursivo. Como é que seria o código para P de n? Primeiramente, como eu falei para vocês, começa com o teste do caso básico, o if é obrigatório. Então, if n igual a 1, simplesmente print 1 é a resposta. Caso contrário, você chama P de n-1, que vai gerar isso aqui, e depois dá um print n. Pronto, está aqui o código P de n. Entenderam? Então, se vocês enxergam, né, dessa maneira recursiva, o código é quase que automático. Tá certo, pessoal? Então, é uma maneira bastante simples de enxergar como é que seria a recursão. Voltando aqui, um próximo exercício. Idem, mas em ordem decrescente. Como é que eu consigo agora resolver o mesmo problema, imprimir os n números de ordem decrescente? Então, está aqui a tela correspondente. Né? Então, olha, mudou aqui o P de n-1, então fica n, n-1 até 3, 2, 1.
Então, o P de n-1 aparece depois de n. Então, o que muda no código é, aqui fica igual, eu tenho que dar primeiro um print n e depois chamar a recursão, P de n-1. Então, é só inverter aqui ó, as duas linhas, vai sair a resposta de maneira recursiva. No próximo exercício, a gente vai encontrar o valor máximo presente em um vetor. Claro que, novamente, a gente poderia resolver com um único for que percorre o vetor inteiro. Eu quero mostrar para vocês aqui uma solução recursiva, que está aqui, né, nesse slide. Novamente, você tem um vetor aqui A, de 1 até N. Eu coloquei índice inicial 1, mas poderia ser 0. Isso é opcional, é convencional. O meu algoritmo chama-se max, onde eu passo apenas o tamanho do vetor e verifico o seguinte, né, que o teste inicial que todo algoritmo recursivo necessita. Né? Se o tamanho do vetor for 1, n igual a 1, portanto, o máximo é o elemento que está na primeira posição, na única posição. Retorno é 1. Caso contrário, eu chamo a recursão um subvetor formado por 1 até n-1, e a resposta recursiva vai estar aqui nessa variável m minúscula, e depois comparo o m minúsculo com o último cara que sobrou, que é o an. Se ele for maior, a resposta é m, caso contrário, a resposta é o último cara. Tá? Então, o que eu fiz foi ignorar o último elemento e chamar a recursão na parte inicial do vetor. Porque aqui tem um subvetor análogo ao original de tamanho n-1. Se eu olho dessa maneira, eu preferi pegar a parte esquerda do vetor, porque ele é análogo ao original. Então, eu não preciso passar o parâmetro, o índice inicial. Se eu pegasse, né, o subvetor da direita, ou seja, eu ignorasse apenas o primeiro elemento, eu tenho que passar sempre um parâmetro extra, que é onde começa o vetor. Então, seria um parâmetro a mais. Então, a vantagem de você pegar sempre da esquerda é que você não necessita passar o parâmetro de onde começa. Tá? Mas, de novo, isso aqui é opcional. Próximo exercício, voltando aqui para o slide. O próximo exercício é verificar se um determinado valor está ou não presente em um vetor. Aqui, no caso, a resposta desse exercício é booleana, né? Se está presente é true, se não está presente é falso. Então, vamos aqui para o slide correspondente. Então, nesse slide, vocês veem aqui o vetor a função booleana está, que tem como parâmetro o vetor, o tamanho do vetor e o valor x que eu quero procurar se está presente ou não em A. A ideia é muito parecida com a anterior, né? Se o vetor tiver tamanho 1, a resposta vai ser x é igual a 1. Se for true, se isso aqui for verdade, vai dar true. Se for falso, vai dar falso. Caso contrário, eu chamo a recursão na parte esquerda, o subvetor de tamanho -1, e vou guardar a resposta nessa variável b. E aí eu retorno essa operação lógica ou entre b e x igual a n. Então, basta que umas duas seja verdadeira, vai dar true. Caso contrário, se isso aqui der falso, isso aqui der falso, vai dar falsa a resposta também. Tá? Então, essa é uma maneira recursiva de você resolver esse problema. Voltando aos slides. Calcular a soma dos valores armazenados em um vetor. A maneira óbvia de fazer isso é com for também, né? Mas, voltando aqui, é uma resolução recursiva. É que vocês estão vendo agora, né? Eu estou supondo aqui que os valores podem ser não inteiros, então eu coloquei um float. E sum é o meu procedimento recursivo. Eu passo como parâmetro o vetor e o tamanho dele. De novo, se o vetor tiver tamanho 1, vai retornar a posição a 1. Caso contrário, isso aqui é a somatória recursiva do subvetor de tamanho n-1 mais o último elemento. Tá? Então está aí a forma recursiva de resolver. Então, tudo muito parecido, né? Voltando aqui os slides. Inverter a ordem dos valores armazenados em um vetor. Então, quem está em primeiro vai para o último, quem está em segundo vai para o penúltimo, e assim por diante. Então, olhando aqui os slides, as resoluções, está aqui a resolução desse problema. Aqui eu preciso indicar qual que é a chamada inicial. A chamada inicial é o vetor A, a posição inicial e a posição final, porque esses valores aqui vão sendo alterados nas chamadas recursivas. Então, eu chamo inv A1n, então, isso aqui é o índice inicial, que é 1 no início, final, que é n. Se o final
for maior que o i, ou seja, existe um vetor aqui de tamanho pelo menos 1, o que eu faço? Eu troco a posição f pela posição i, ou seja, quem está em último para primeiro, quem está em primeiro vai para o último, e chamo a recursão no mesmo vetor, mas incrementando os dois lados. Perdão, incrementando o lado esquerdo e decrementando o lado direito. Então, eu corto o primeiro aqui, corto o último daqui e chamo a recursão na parte interna do vetor, sem as duas extremidades. Tá certo? Então, cada recursão vai cortando um de cada lado, um da esquerda e um da direita. Certo? Até sobrar pelo menos, se sobrar um cara, né, ele vai trocar por ele mesmo, né, não vai fazer nada. Caso contrário, não faz nada, né? Se for sobrar pelo menos, perdão, F tem que ser maior do que I. Se sobrar um único cara, F é igual a I, então ele não faz nada. Tem que ter pelo menos 2 para que haja alguma troca e aí chama a recursão. No que sobrou é vazio, não vai fazer nada. Tá? Então, basicamente é isso que faz o algoritmo. Bom, voltando aos exercícios, o próximo nos pede que, dado o número natural, a gente imprima recursivamente a sua representação binária. Acho que todos vocês já fizeram, né, pelo menos alguma vez na vida, esse cálculo de representação binária. Então, vou mostrar aqui um exemplo de como é que é feito isso, né? Número 43, na base 10, como é que é a representação binária dele? É uma sequência de divisões por 2, a gente pega a parte inteira, né, da resposta, 43 por 2 dá 21, resto 1, aí você vai dividindo 21 por 2, 10, resto 1, 2 por 10, 5, resto 0, 5 por 2, 2, resto 1, 2 por 2, 1, resto 0, 1 por 1, 2, finalmente de 0 você para e o resto 1. Então, a sequência inversa dos restos, 1, 0, 1, 0, 1, 1, é a representação binária desse número. Então, o código que faz isso recursivamente é o seguinte, você tem... Aqui eu estou imprimindo os valores, tá? Estou imprimindo, eu podia guardar num vetor, tanto faz. Então, se você tem um valor n, esse algoritmo bin, que é o recursivo, primeiro ele testa, se o n for 0, ele não faz nada, return, que é esse 0 aqui, esse 0 da resposta, ele para. Então, eu poderia também ter colocado um código aqui anterior, se for 0, print 0, caso contrário, entra nessa recursão. Eu estou ignorando aqui a entrada 0, tá? Mas eu poderia resolver de maneira mais detalhada, colocando aqui se n for 0. Caso contrário, eu chamo a recursão, passando como parâmetro da recursão a divisão inteira de n por 2, e imprimo depois o resto n por 2. Tá? E aí você tem exatamente a ordem inversa da impressão. Primeiro ele chama a recursão, depois ele imprime. Há um detalhe importante que eu não mencionei nas resoluções anteriores, como aqui eu também não fiz a impressão do zero separado para depois chamar a recursão, eu não estou tratando aqui de erros, né? Erros na entrada, certo? Poderia ter, evidentemente, uma entrada indevida, né? Então eu estou omitindo isso nos códigos. Evidentemente que você for implementar isso com detalhe, teria que fazer esses testes. Então, eu estou só tratando aqui, supondo que a entrada é correta. Tá? Então, só para deixar isso claro, que eu estou evitando aqui o trato da consistência do valor de entrada. Isso aqui eu estou omitindo por uma questão puramente de simplicidade. Bom, vamos resolver agora mais uma questão da lista, concretamente sobre busca binária, que eu tenho um vetor ordenado de tamanho n, e eu quero verificar se um determinado elemento está ou não presente nesse vetor. Então, eu vou aqui compartilhar a resolução, que está aqui nesse código, né? Vocês podem observar o vetor A, de 1 até n, e a chamada inicial, eu passo o nome do vetor, índice inicial 1, índice final n, e o valor x que eu estou procurando. A busca é feita da seguinte maneira, né? Se o índice inicial for maior que o final, significa que não há nenhum elemento no vetor. E eu retorno 0, que 0 significa que não está presente x em A, que os índices de resposta variam de 1 até n. Caso contrário, eu calculo o índice intermediário m, desse modo, onde isso aqui é piso, né? Piso de I mais f sobre 2, e verifico se x é igual a de m. Se for igual, a resposta x está presente em m. Caso contrário, comparo a m com x. Se o m for maior, eu faço
a busca recursivamente na parte da esquerda, que vai de I até -1. Caso contrário, eu faço a busca recursiva na parte da direita, que vai de M+1 até F. Pronto. E aí tem ou uma recursão na esquerda ou uma recursão na direita da posição E. Voltando aqui aos slides, nós vamos agora para um outro exercício bastante interessante, chamado Gray Code. Gray Code é uma resolução recursiva do seguinte problema. Eu quero gerar todas as representações binárias com n bits, só que com uma restrição muito clara, que eu quero que duas representações sucessivas tenham apenas um bit distinto. O que é isso? Isso aqui tem algumas aplicações, né? Concretamente em telecomunicações, não vou entrar aqui em detalhes, mas eu queria mostrar como é que isso é feito de maneira recursiva. Não é a única maneira de resolver o problema, mas a resolução recursiva é bastante interessante. Primeiramente, observem aqui um exemplo onde n igual a 3, quais são as possíveis representações binárias com n igual a 3, seguindo a ordem crescente, né? Então aqui é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Repara que da 0 para 1 muda um bit, da 1 para 2 mudam 2 bits, 2 para 3 muda apenas 1, aqui já muda 3 bits, aqui muda 1, aqui muda 2, aqui muda 1. Então se você colocar em ordem crescente, você não vai atender a exigência de mudar apenas um bit de uma representação para outra. Aqui à direita está a ideia do Gray Code. Quando n for igual a 1, a resposta óbvia, 0 e 1. Podia ser 1 e 0 também, tanto faz. Como é que eu parto da solução de n igual a 1 para a solução n igual a 2? Você copia a resposta 0, 1 aqui e copia de novo, só que invertendo, 1, 0. Então aqui está em preto, é a cópia da 0, 1 e 1, 0. O que está em vermelho é o seguinte, na primeira parte aqui eu coloco 0 no início, na segunda parte eu coloco 1 no início. Dessa maneira, eu tenho todas as representações binárias de 2 bits e ainda com a seguinte garantia de que na parte de cá da esquerda, como eu coloquei 0 na frente de todo mundo, eu não mudei, não aumentei o número de bits que são alterados. E aqui, pelo mesmo motivo, como eu coloquei 1, também não aumentei o número de bits que são alterados. Só muda daqui para cá. Só que aqui para cá os números são iguais, então muda apenas o bit vermelho. Então é uma forma recursiva de você criar todas as representações com apenas um bit sendo trocado. E repara que da 2 para 3, aí você copia essas respostas aqui, está em preto, na ordem que está aqui em cima, e aqui você inverte a ordem. Na primeira parte você coloca 0, na segunda parte você coloca 1. E isso, continuamente, você vai encontrar todas as soluções para qualquer valor de n. Certo? Então essa é uma maneira muito elegante, né, de resolver o problema de uma forma recursiva. Voltando aqui para o slide, então, lembro que não é a única forma de fazer, mas é uma forma bastante simples e elegante. E até dou sugestões para vocês. Primeiro, implementem esse código de maneira recursiva, é um bom exercício. Segundo, tentem resolvê-lo de maneira não recursiva. Vocês vão observar que isso não é fácil. Então, portanto, aqui está outro exemplo bastante interessante de onde a recursão é, ao mesmo tempo, simples e eficiente. E quando você não usa a recursão, você vai ter um problema grave aqui, que é achar uma solução equivalente. Tá? Por fim, queria comentar as duas ideias finais aqui, que o problema da Torre de Saigon é um problema análogo à Torre de Hanoi, onde você tem, como única diferença, a existência de uma outra torre auxiliar. Então, você tem duas torres auxiliares, além da torre de origem e a torre de destino. As regras são as mesmas, a única diferença é que você pode usar mais uma torre. Esse problema, a primeira vez que eu me defrontei com ele foi durante uma prova no curso que eu fiz de introdução à programação. E para mim foi uma coisa muito dura, porque eu mal sabia nó e apareceu isso aí e me deixou bastante atrapalhado com a questão. Tentei achar diversas soluções e me confundi tudo. Depois descobri que isso é um problema aberto, porque não se sabe ainda qual que é a melhor resolução da Torre de Hanoi. Naquela época era, não sei se hoje continua sendo. Ou seja, você consegue resolver com menos movimentos, só que não se sabia até então qual é a solução com o menor número de movimentos. Então, é um problema que me deixou marcado. Queria que vocês pensassem nele e tentassem encontrar uma solução para ele. Não é simples.
E, por fim, sugiro aqui que aqueles que tiverem interesse, que também gostam e sabem um pouquinho de compilação, pesquisem sobre análise sintática recursiva, que é uma das fases da compilação, análise sintática, e ela pode ser feita de maneira recursiva em determinadas condições. Tá? Quando a notação sintática da linguagem obedece a algumas condições. É um tema bem interessante, mas tem a ver com compilação. Fica aí a dica para a pesquisa. Por fim, vamos para a terceira e última parte desse capítulo, que são as recorrências. Recorrência é uma equação ou uma desigualdade que descreve uma função em termos de si mesma, mas com entradas menores. E elas surgem naturalmente quando a gente vai calcular a complexidade de tempo de um algoritmo recursivo. Então, vocês viram alguns exemplos, nós nos deparamos com recorrências. E então ela aparece, né, quando você precisa achar o tempo, a eficiência de um algoritmo recursivo. E como é que você resolve isso efetivamente? Você precisa eliminar essa autorreferenciação que tem na recorrência, encontrar a resposta expressa de maneira mais objetiva, sem essa autorreferência. Isso pode ser feito de algumas maneiras. Nós vimos aqui nesse capítulo já uma maneira concreta, que é através de iterações. Eu vou apresentar mais duas técnicas, que é usando árvore de recorrência e usando substituição de variáveis. Tá? Então a gente vai ver 3 técnicas, que não são as únicas, mas são 3 técnicas interessantes. Lembro também que no livro do Cormen existe um teorema master que ele é aplicado em certas condições. Também, no fundo, é uma aplicação de resolução de recorrência quando algumas condições são bem definidas. Tá? Mas eu não vou entrar nesse aspecto porque o que vocês vão aprender agora aqui com essas 3 técnicas incluem o teorema master e outras coisas mais. Por exemplo 1, essa recorrência que está aqui, eu coloquei em verde a própria expressão, né, que eu tenho que eliminar quando aparece à direita, e em azul os termos que me interessam. Eu quero encontrar valores desse tipo azul. Então eu quero que não tenha nada verde do lado direito da igualdade ou da desigualdade. Como é que a gente faz aqui nessa primeira técnica, que é uma árvore de recorrência? Eu coloco como raiz da árvore Tn e coloco como filhos as 2 parcelas correspondentes a Tn. Então está aqui a parte azul e a parte verde. E vou abrindo a árvore, substituindo a parte verde por novas partes azuis. Perdão, por novas partes que correspondem a essa expressão que está aqui, que é uma parte azul e uma parte verde. Reparem que sempre que eu somo a coluna, eu vou ter T de N. Aqui está T de N, aqui está T de N, aqui está T de N. E vou abrindo e vou tendo T de N. Só que cada vez eu diminuo aqui, aumento o número de parcelas azuis e diminuo o índice de T aqui. A ideia é chegar nessa coluna final, onde eu já sei quanto vale T de 1. T de 1 vale 1. Eu posso substituir aqui por 1 e vou ter só parcelas azuis que eu posso somar. É o que está aqui. Ó. Então eu somo toda essa coluna e tenho a resposta que eu quero. E eu preciso fazer um cálculo aqui. No fundo, o que eu faço? Eu tiro 3 em evidência, vai dar esses valores aqui, conto aqui quantos 2 aparecem, vai ser n menos 1, 2, e esse T de 1 que vira 1. Isso aqui é uma PA, portanto eu sei quanto ela vale, e eu tenho aqui a resposta final com detalhes, corretamente e de maneira precisa. É preciso, aqui eu tenho um polinômio de grau 2 com os coeficientes totalmente calculados. Geralmente, na análise de complexidade, eu poderia dizer que isso aqui é θ de n, que é menos preciso, e estaria contente. Tá? Então, isso aqui é uma solução mais precisa do que geralmente a gente busca em análise de algoritmos. No exemplo 2A, eu tenho essa recorrência. Exemplo 2A, porque eu vou apresentar também o 2B e o 2C, que tratam da mesma recorrência e apresentam soluções distintas para essa recorrência. O A é o mais preciso, o B é uma solução que eu não recomendo, vou explicar depois por quê, e a C é a solução menos precisa, mas que geralmente é suficiente para nós. Essa recorrência, destaco aqui, ela significa que você tem entrada tamanho n, você tem 2 chamadas recursivas em metade de n, e depois um outro tempo extra linear em n. Isso aqui, por exemplo, pode ser entendido como algoritmo mesh sort. Merge sort se encaixa aqui perfeitamente. Então, quem já sabe o tempo do merge sort, já saberá também a resposta dessa recorrência. A resposta em termos de ordem, né?
Bom, então, como é que a gente faz aqui usando árvore? Aqui a gente vai usar árvore de maneira diferente. Eu vou colocar como raiz a parte já resolvida, né, vamos dizer assim, e como filho a parte verde que eu preciso resolver. Claro que dessa maneira eu tenho que somar todos os vértices dessa árvore para poder chegar na resposta final. E aqui eu vou substituir esse nó por uma nova árvore, usando a própria definição de g de n sobre 2. Então eu substituo aqui e substituo aqui. E repare que eu, somando todos os vértices dessa árvore, eu vou ter a resposta final. E vou substituindo todos os verdes por novas árvores, até que chega, finalmente, lá embaixo, em G1s. E o interessante dessa árvore é observar que, se você soma os elementos por nível, se você observar uma regrinha simples. Aqui dá 7n sobre 2, aqui vai dar 7n mais 4, aqui vai dar 7n mais 8, esse nível vai dar 7n mais 2k, e aqui vai dar 2k vezes g de 1. Eu preciso somar todos esses valores para obter quanto vale g de n, que está aqui. Certo? E agora eu posso agrupar os elementos semelhantes. Eu vou ter k parcelas de 7n, onde k é log de n na base 2. Aqui eu vou ter uma somatória de potência de 2. E aqui eu vou ter esse 2k que está multiplicando por G1, que é 1, portanto fica só 2k. Isso aqui, eu substituo k por log de n na base 2. Aqui eu tenho aquela somatória que vocês já viram, né? Só que está faltando 2 elevado a 0, por isso eu coloco menos 1 aqui de novo. Então fica menos 1 duas vezes menos 2, 2k. Finalmente, está aqui o valor exato de g de n. Volto a dizer que geralmente isso aqui é mais do que a gente procura. Está dando, inclusive, as constantes multiplicativas, né, de cada parcela aqui do tempo. Geralmente fico satisfeito se me disserem que isso aqui é θ de n log n. Tá? Aqui é está mais detalhado, inclusive. Bom, no exemplo, no mesmo exemplo, agora usando uma nova técnica, está aí a recorrência, nós vamos demonstrar por indução que g de n é menor que 9n log n na base 2, para os casos de n potência 2. Aqui eu já levanto uma questão, né? Como é que eu sei que isso aqui é válido? Então já apareceu um 9 aqui, né? Caiu do céu já esse 9. Então, no fundo, eu tenho que fazer algum tipo de cálculo aqui, algum tipo de arrumação para que esse 9 atenda à demonstração. Segundo problema, que é mais grave. Isso aqui é um teto. Como é que eu sei que esse aqui é o menor teto que eu posso provar? Porque se eu colocar um teto muito alto, eu vou conseguir demonstrar, mas eu vou ter um resultado, diria, enganoso, né? Então fica essa dúvida, né? Então por isso que essa demonstração aqui ela não é muito conclusiva, não é muito adequada, porque eu não tenho certeza sobre esse teto e também eu preciso, de certa maneira, definir aqui esse valor aqui multiplicativo para dar certo. Então, tudo bem, dá para fazer a demonstração, está aqui, ó, né? A gente pode mostrar para a base, π igual a 2, substitui, verifica que é válido. Depois, o passo indutivo usa a hipótese indutiva, né? Está aqui, eu vou usar a hipótese indutiva aqui, né? Supondo, né, que eu vou demonstrar para n, supondo que vale para valores menores do que n. Portanto, aqui é valor menor do que n, n sobre 2. Então, eu posso aplicar a substituição aqui dentro, fazer os cálculos e comprovar que, de fato, é válido. Tá? Mas, embora os cálculos aqui estejam corretos, eu lembro que, novamente, né, isso aqui como teto me deixa dúvida, né, não é muito conclusivo. Então, eu não recomendo demonstrações dessa forma, condução matemática nesse caso. A terceira demonstração do mesmo tipo de recorrência é o que eu recomendo por ser mais simples. E aqui eu substituo aquela parcela lá que estava depois de 2g de n para θ de n. E vamos iterar substituições. Tá? Nas iterações, como aquelas que já vimos aqui nesse mesmo capítulo, né, vai aparecer aqui, ó, 2 vezes θ de n sobre 2 mais θ de n. Então, esse 2 cancela com esse 2, vai ficar θ de n mais θ de n, 2θ de n. Aí vem a seguinte dúvida, pô, eu posso cortar esse 2? Porque isso aqui é uma constante multiplicativa? Eu digo o seguinte, nesse momento ainda não. Espere um pouquinho, porque você tem que contar quantas vezes essa parcela aparece, porque de repente, uma vez que ela aparece, é proporcional a n. Então, se você corta aqui, você perde essa informação importante. E de fato, ó, se a gente vai abrindo a g de n, já apareceu 3 de n, quando aqui é 8,
E se vocês abrirem mais, vocês vão observar que existe aqui, na verdade, um fator multiplicativo, que é K, onde K tem relação com N. No fundo, K é log de N na base 2. Portanto, não pode cortar previamente os valores que estão multiplicando o θ de N. E aí você faz a substituição para N igual a 2K, portanto, K é igual a log de N na base 2, fazem aqui a substituição. Aqui vai dar N G de 1, G de 1 a gente sabe que é 1, e aqui vai dar log de N vezes θ de N, portanto, essa parcela aqui é maior do que essa, e a resposta vai ser G de N é θ de N log N. Volto a dizer, isso aqui é menos preciso do que a solução 2A, mas é bem mais simples de ser feito e dá uma solução que geralmente é aceitável em análise de algoritmos. Por fim, no exemplo 3, que é o último exemplo aqui desse capítulo, eu apresento essa recorrência que ela aparentemente é bem complicada. Repare aqui que aparece piso, raiz de n, log de n. E para simplificar, primeiro vamos escolher n de uma maneira que facilite os nossos cálculos. Concretamente, n com potência 2. Dessa maneira, né, eu posso fazer assim, troca de variáveis. Se eu colocar n com potência 2, 2 elevado a m, m vai ser log de n na base 2. Portanto, essa fórmula aqui se torna essa. Então, já simplifiquei bastante a maneira de representar essa recorrência. Faço mais uma troca de variáveis. Chamo de SM igual a t de 2 elevado a m. Se eu fizer isso aqui, essa recorrência que está aqui em cima se torna essa daqui. E observem, essa recorrência ela é análoga ao exemplo 2, que nós já temos a resposta. Portanto, pelo exemplo 2, a gente sabe que a resposta de SM é θ de m log m, quando m for potência 2 também. E aí eu volto atrás e, portanto, concluo que a resposta dessa recorrência é isso daqui. Claro que nessas condições que foram estabelecidas com relação a n e n. Tá? Já é uma resposta bastante interessante. Tá? E por fim, passo aqui para vocês alguns exercícios para vocês tentarem resolver, né, em recorrência. Né? Então, são recorrências aqui, alguns mais simples, outros mais complexas. Então, sugiro que vocês tentem através desses métodos que nós apresentamos, né? E, concretamente, essa última recorrência aqui, ela vai aparecer de maneira parecida, né, no capítulo 10. Então, quem não conseguir resolver, sugiro que dê uma olhadinha no capítulo 10, que tem uma solução parecida com ela. Tá? Então, pessoal, ficamos por aqui. E qualquer coisa, estamos à disposição. Um abraço a todos.